Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um entre nós aqui, acionar o sininho. E hoje é dia de Sexta Sombria, com eu recomendo que está na Globoplay, chamado Waco, a série. Isso mesmo. Eu fiz um vídeo falando sobre o David Koresh aqui no canal, numa Sexta Sombria. Comentei algumas coisas e tal. E logo depois que eu fiz o vídeo, saiu na Globoplay, ficou disponível lá, deu uma chovida, uma babada. Saiu na Globoplay, essa série era de 2018 para televisão americana. Essa série em 6 episódios, os episódios têm 45 minutos em média, chamada Waco. E o que é genial nessa série? Então ela tem o Taylor Kitsch, que fez o David Koresh. Meu, eu não reconheci que era ele. Ele é o Gambit lá que fez no filme do Wolverine. Esse cara tá sensacional aqui. No começo, as maquiagens parecem um pouco exageradas. Eu acho que a única coisa que destoa no começo é a ideia de trazer muito realismo, de parecer com as pessoas verídicas. Então o David Koresh, que é o Taylor Kitsch, ele fica meio esquisito, mas depois você vai se habituando ao personagem dele e vai indo de boa. Tem a Julia Garner, que vai fazer a Michelle Jones, o Michael Shannon, que é importantíssimo, que ele é o Gary Nosner, a Melissa Benoist, que é a Rachel Koresh, que é a esposa do David Koresh, o Rollin Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, que é o rapazinho lá que fez o Euronymous no filme lá do Black Metal. Putz, que ele é o Euronymous lá. Nossa, deu um branco aqui. Que ele faz o David Todd. E você vai ter uma série de personagens. E o que é muito louco? Quando você vê a abertura, ele aparece. Essa série ela foi baseada em 3 livros. Um livro do personagem do Rollin Culkin, que é o David Todd, que é uma das pessoas que sobreviveu. Então você tem a narrativa feita por quem estava lá dentro. Você tem o outro livro que serviu de referência, e você vai ter a série sendo contada desses 3 pontos de vista do que aconteceu lá no Waco. Do Michael Shannon, que é o Gary Nosner, que é o negociador do FBI. E aqui é importantíssimo a gente entender que o que aconteceu em Waco é um desdobramento que já tinha acontecido em Ruby Ridge. O que é o evento de Ruby Ridge? É a mesma ideia de um cara, daqueles caras americanos que você vê lá, que ele não tem RG, que ele acha que o governo está vigiando as pessoas, que vai ter um golpe do governo, que não sei o que lá, um papo parecido, a gente está conhecendo, está ouvindo ultimamente, né? E a família dele é morta num cerco do FBI. E ele vai virar a primeira Andy Weaver. O caso do Andy Weaver, ele é o primeiro caso de milícias americanas que vão ter problemas com o FBI e a ATF, e ele vai ser a gênese do que você vai chegar no Waco. Por quê? Ele vira uma referência para todos os radicais americanos, que realmente, se eles não se armarem, se eles não se rebelarem, o governo vai vir e vai fazer o que foi feito com o Andy Weaver. A história do Andy Weaver, só para você entender, no cerco, a mulher dele e o bebê dele morreram com um tiro de um sniper que deu tudo errado. E esse, o Gary Nosner, ele foi lá para tentar resolver a situação, mas já tinha dado. Tanto que ele é o cara que consegue fazer com que o Andy Weaver se entregue. O Andy Weaver, hoje nos Estados Unidos, ele é um dos grandes uma das grandes propagandas para essas milícias malucas dos americanos. De tipo, ó, não deixa acontecer com ele o que aconteceu com a gente. Tanto que eu falei lá do prédio do bombardeio do Oklahoma
do FBI, ele vai acontecer em função disso e do Waco, Texas. Então, as pessoas que estavam envolvidas no caso do Andy Weaver vão participar. E é muito interessante eles terem feito essa relação, até que eu não tinha falado da outra vez, mas que é um caso importantíssimo para você entender. Então, todos os erros que foram cometidos no caso do Andy Weaver não deveriam acontecer em Waco, Texas. E você vai ver, pelo livro dele, pela narrativa dele, que não é o que aconteceu, que é desse negociador que é o Gary Noser. Então, você vai ver que o governo americano cometeu uma série de erros em relação ao David Koresh. Não que o David Koresh não fosse doidão, você entendeu? Ele tinha as armas lá, só que ele queria ficar na dele. Ele tinha o lance daquilo que eu falei, que todas as mulheres tinham que ser dele dentro da igreja, que os homens faziam voto de fidelidade. Então você vai nessa série descobrir essas tensões. Então quem vai contar essa questão do lado de dentro vai ser o livro do Rolly Culkin, que é o livro do David Todd, tá? Que foi preso, respondeu por tudo isso. Então você vai acompanhando as tensões de dentro e de fora e de como as coisas teriam acontecido de verdade de acordo com as testemunhas que foram ouvidas. E o governo americano tentando suprimir tudo isso. Tem um terceiro livro, que é o do policial que foi infiltrado, que ele também vai contar a parte de como foi a aproximação. Então ele se infiltra na igreja. Lembra que eu falei lá no outro vídeo do David Koresh? Ele vai se infiltrar, ele vai trazer uma série de informações. Mas ele foi um dos primeiros caras a falar, e ele vai colocar isso no livro dele, que jamais deveria ter sido feita a invasão do jeito que era. Porque os caras eram de boas, né? E que não precisava a ATF entrar do jeito que eles tentaram fazer. Mas aí você vai entender o porquê que isso aconteceu. Porque a ATF queria melhorar a sua imagem frente ao público americano. E queria melhorar a sua imagem mostrando o quê? Força. Ou seja, você junta uma série de elementos que fizeram com que tudo desse errado. Você vai ver a carta, então você vai ver o David Koresh fazendo, ele pede os dias, então por isso que você vai entendendo o prolongamento da situação do Waco, os 50 dias que eles vão ficando, como que, e assim, o Gary Noser vai conseguindo tirar pessoas lá de dentro, ele queria ganhar o pessoal na canseira. O David Koresh, que ele é baleado, ele mostra o lance dele ser baleado, mostra as pessoas que foram baleadas dentro. Ele vai entrando numa piração dele, ele por exemplo, ele escreve, porque ele era muito bom com as pessoas que queriam ouvi-lo. Mas quando ele consegue, uma das reivindicações dele, que era colocar para a sociedade o plano dele em relação ao mundo, como que ele queria, o que ele queria da igreja dele, que ele achou que naquele momento ele ia conseguir a mídia que ele teria, e as pessoas veriam que ele é o Salvador, como o pessoal da congregação dele via, o Branch of Davidians, né? O ramo dos Davidianos, ele vira uma chacota para os Estados Unidos. E aí ele percebe isso. Então vai ter um pouco desse rancor dele também. É muito legal, é muito interessante, e ele faz com que você entenda a questão do que aconteceu no Waco de uma maneira muito mais ampla e profunda. E entender que todo mundo errou no meio dessa história, né? Os erros e esse conjunto de erros fizeram ter o desdobramento que teve. E aí, na verdade, eu falei de 56 pessoas que morreram 102 pessoas. E qual é o erro que você vai descobrir? O lance do incêndio. O governo americano, e no outro vídeo que eu falei, e as fontes que eu tinha buscado eram essas, que eles tacaram fogo e cometeram um suicídio coletivo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O governo americano usou gás lacrimogênio para intimidar o pessoal. Só que o governo americano já sabia que em outras vezes que eles tinham usado o gás lacrimogênio, esse gás, na quantidade que eles usavam, era extremamente inflamável. E o que aconteceu? O pessoal, as mulheres e as crianças, foram para um bunker que eles tinham na igreja, e quando o tanque de guerra entrou e enfiou o canhão e despejou o gás lacrimogênio, ele derrubou a estrutura, e que era inflamável,
pegou fogo. E aconteceu o que aconteceu. Muito triste. E muito interessante você ver a mesma história de um ponto de vista diferente. Quer dizer que melhorou a minha visão em relação ao David Koresh? Não, você vê que o David Koresh tinha um monte de coisas estranhas que aconteciam com ele. Mas que tão responsável pelo que aconteceu lá dentro, o David Koresh foi, como o governo, o FBI e a ATF foram do lado de fora de serem intransigentes e quererem usar aquele caso para poder melhorar a sua imagem frente ao erro que eles tinham cometido em relação ao Andy Weaver. Muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Quem se interessa por essa parte da história, é um documentário muito legal. E o lance é esse, baseado em histórias de quem estiveram de momentos e posições cruciais para dar. E assim, outras pessoas corroboraram isso. O governo americano até hoje ele não admite que é o. Ele coloca, já fizeram inquéritos posteriores e eles continuam negando, porque é assumir a reafirmação da culpa. É muito doido, porque que você quando você digita aí o Waco, Texas, que você tem um ataque, você tem eles revidando a entrada da polícia, você tem porque ele o FBI já tinha avisado uma emissora para ir lá cobrir, para poder fazer espetacularização e ganhar e melhorar a imagem frente ao público a partir disso. E no final deu tudo errado. Muito interessante, vale a pena dar uma lida, ver isso daí lá no Globoplay, mas é uma história extremamente triste. Você vê como o ser humano não faz sentido muitas coisas que o ser humano faz. Beleza? Dá uma olhadinha aí. O poema de hoje é Representantes Divinos. Então é muito interessante porque assim o David Koresh comete uma série de erros. A cena dele andando com o filho, assim, né, que já tinha ele andando pelos corredores, assim, vendo tudo pegando fogo, né, a esposa dele, as mulheres que eram da congregação, porque eles viam o David Koresh como o representante que ele nem chamava David, né, ele recebe esse nome de David porque ele é uma reencarnação do rei Davi aqui para nos guiar e tudo mais. Era a pira deles lá. Poema de hoje, Representantes Divinos. E aqueles 2 bilhões de fiéis seguidores daquela doutrina que salvará a todos, todos que com ela concordarem, pois seu piedoso Deus não permitirá adentrar ao seu reino aqueles que de seus dogmas discordarem, e seus soldados e representantes desse nosso mundo aqui, desse nosso mundo de carne e osso, sem entenderem direito as palavras do seu Messias, condenarão sobre o epitáfio de amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. É muito louco como você... Aqui eu peguei o cristianismo, você vai ter outras religiões que fazem isso também, né? De fazer uma leitura totalmente deturpada de livros que eles consideram sagrados e acharem nesses livros justificativas para cometerem os piores atos. Como você vê, o presidente nosso toda hora fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aí ele contou uma mentira atrás da outra depois de falar esse versículo bíblico. Não é fácil não, né? Diz aí, você conhecia, já viu essa série? Você já tinha visto esse desdobramento dos fatos sobre o David Koresh? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Se eu esqueci de falar alguma coisa, ajuda aí, como sempre o pessoal faz. Se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria.